Buenos hermanos, que é Roberto Simões, do site Yoga Contemporâneo, também da plataforma Yoga Contemporâneo EAD de baixo custo. Convido vocês a visitarem o meu site, assinarem ele, é gratuito, para você ter acesso aos meus textos, ter acesso ao meu podcast, também totalmente gratuito. E se tiver coragem, vá visitar minha plataforma EAD a partir do site yocontemporâneo.com e de repente algum dos cursos ali lhe interessa, ou assinar para você ter acesso a todos os cursos ali presentes. Peço para você me ajudar aí, assina esse canal também e o sininho para que você seja notificado quando novos vídeos como esse, curtinhos, adentrem ao canal. Eu quero explicar para vocês assim em 4 passos ou 4 chaves de leitura, adentrar um texto que é muito importante no yoga, chamado Yoga Sutra. Não é o único, talvez não seja o mais importante, mas sem dúvida todo mundo do yoga já ouviu falar desse texto e foi importante para ele. Pelo menos é necessário folhear os 4 capítulos escritos por um Brahmana, talvez do século II a.C. na Índia, chamado Patanjali. O livro que pela primeira vez sistematiza o yoga, ou pelo menos chegou até nós, de forma escrita, o que é o yoga dele, ou pelo menos como Patanjali, esse sacerdote hindu, pensou o yoga. Então vamos pensar em 4 formas de você começar a adentrar esse texto. Primeiro você entender que é uma escritura muito importante, pela primeira vez sistematizado, já existiam talvez outros yogas acontecendo, mas Patanjali, pela força que ele tem como Brahmani, sistematizou em 4 capítulos, em 196, 197, pequenas frases chamadas sutras, ou aforismos, se você preferir. A primeira coisa é entender que ele é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo vai explicar o que é a experiência do yoga advindo da sua prática meditativa. Yoga e meditação são sinônimos aqui, tá? Nesse contexto. Então ele vai explicar no primeiro capítulo o que é, eles dizem um samadhi, essa experiência que o yoga, por exemplo, a meditação, promove, né? Produz, repercute em quem se dedica à prática do yoga. O segundo capítulo vai explicar o caminho para chegar no primeiro capítulo, chamado sadhana. O terceiro capítulo ele vai explicar uma série de poderes extraordinários, ou mediunidade, dependendo da sua formação, poderes extraordinários que o yogi pode adquirir com a prática de yoga, portanto, de meditação. E no quarto capítulo ele vai explicar então qual é o fim do yoga, vamos dizer assim, Kaivalya, né? A libertação, a liberação do sofrimento, né? Seria a salvação para os cristãos, aí, ou redenção. Nesse segundo passo, né, entendendo esse complexo que são os 4 capítulos, você vai entender que Patanjali vai repetir isso diversas vezes. E o mais importante aqui, nesse segundo passo, é entender que o yoga, portanto a meditação, é um processo lento e gradual e que é necessário para ele ascese, ou seja, esforço, prática constante e desapego. Desapego tanto aos benefícios, que ele vai escrever no terceiro capítulo, que o yoga promove, desde diminuição de enfermidades, combate, a dor nas costas, enfim, ele não fala disso, mas é o que nós hoje modernamente entendemos. Então, isso é um efeito colateral, assim como os siddhis que o Patanjali esses poderes extraordinários, vai descrever. Então é preciso ter em conta que é um processo lento e gradual, não dá para pular etapa. Segundo, que você vai precisar de muita ascese e desapego ao tudo que você vai construir, porque você tem olhos vista ao 4º capítulo, que é Kaivalya. Esse sim é o objetivo do yoga, muito mais do que essa experiência transitória que o yoga vai promover no final da prática, aquele gostosinho para quem já fez yoga. Ele quer com que você, ao longo de um processo lento, gradual e desapegado, você adquira então um poder, um conhecimento sobre si mesmo, o autoconhecimento, que ele vai te proporcionar no 4º capítulo. A terceira coisa importante a gente entender é assim, eu vou ganhar essa tal libertação, né, Kaivalya, né, salvação do yoga no último capítulo, do que e para quê? Então, para quê é a pergunta mais importante. Você vai se libertar para conseguir, então, adquirir uma alteridade sobre si mesmo, entender como é que você transita nessa sociedade, no mundo está inserido. Muito mais do que adquirir poderes para conversar com os ETs, Pleiades, seres ascensionados, orixás,
você vai adquirir essa libertação ou essa liberdade na vida para conseguir ser uma pessoa mais bacana, mais legal. E isso é mais importante. Então convive melhor com seus filhos, com a sua mulher, com seu vizinho e com você mesmo. O que o yoga então quer se libertar? Quer te libertar do quê? Uma palavra só, meu amigão. Ignorância. Essa é a palavra do yoga. Eu quero me libertar do quê? Da ignorância. Da ignorância de você não perceber você mesmo, então reagir a todos os objetos, corpos, mentes, ideias que lhe afrontem, porque o yoga vai entender que você é afetado por um monte de corpos e mentes e que aumenta um turbilhão da sua mente ou da sua consciência. Esse turbilhão da sua consciência é o que a meditação vai combater, portanto o yoga, para arrefecer isso. Você tem um objetivo numa prática do yoga propriamente dita, é diminuir esse turbilhão da sua mente, que faz você ficar ansioso, depressivo, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, não sabendo que atitude tomar. Você tem um objetivo da prática do yoga ali, na ponta da linha, é arrefecer esse turbilhão da sua consciência. Número de pensamentos que você não sabe o que fazer. Isso está relacionado à ignorância. Quanto mais turbilhão da sua mente, mais você vive ignorante. Mais vivendo ignorante, vem com o tio, que esse é o rolê do Patanjali. Você vai viver de forma apegada, vai viver de forma aversiva ou hater, né? Odiando as coisas, colocando alguém como responsável pela sua vida não dar certo. Vai viver de forma insegura, com medo de viver. E aí por isso que você fica aversivo, odioso, né? E por isso que você vai sempre encontrar uma tábua de salvação, apegado. E também você vai ver de forma, por consequência disso tudo, ou isso por consequência ou isso causando o restante, orgulhoso, egoico, achando então você muito mais do que você é. Ignorância, apego, aversão, medo da morte e orgulho é o que Patanjali vai chamar de klesha, ou veneno, ou impureza. As práticas do yoga, então, muito mais do que produzir um gostosinho ou diminuir a ansiedade, não sei o quê, dor nas costas, fortalecer teu corpo, ele tem em vista a diminuir a sua ignorância para você ter comportamentos menos apegados, aversivos, medrosos perante a vida e orgulhosos. E o quarto, último passo, como chave interpretativa desse texto, é o caminho, é a proposta que Patanjali dá para tu sair da ignorância. Ele dá 8 passos. Os 2 primeiros eu junto em um só, que é Yama Niyama. Esse nome em sânscrito aí é tipo latim, só que em sânscrito. Que é uma espécie de código ético para viver. São 10 propostas aí. Estamos aí no caminho 1 e 2 do Patanjali. Yama Niyama, tipo não violência, autoestudo, entrega da sua vida a Deus, é o último Niyama, uma certa controle da sua sexualidade. São 10. Eu não vou entrar aqui para ficar discutindo isso, pode fazer um vídeo só sobre os Yamas e Niyamas. Então esse 1 e 2 passo, eu junto em um só, que é tipo uma regra de conduta social e para você mesmo. O terceiro e quarto passo de Patanjali, são 8, eu chamo de prática, propriamente dita, que são o asana, a postura que mais você vê nos Instagrams aí, e pranayama, que é o tal do controle respiratório, controle de prana. Assim como tem o axé para as religiões afro, chi para as religiões chinesas, o yoga cunha isso, ou o Reich chama de orgone, o yoga chama isso de prana. Existe uma energia, existe uma vibe no planeta que entra no seu corpo e te mantém vivo, é chamado de prana. Então ele vai descrever técnicas desse controle de prana em você, a gente chama isso de respiratórios do yoga. Então as posturas, aquelas posturas que você conhece lá, são para desobstruir canais energéticos, que o yoga acredita mais de um corpo, assim como o espiritismo, por exemplo, e que é transpassado por canais energéticos. O que passa ali? Energia, prana. Então, as posturas e os respiratórios são para desobstruir essa energia fluindo nos seus corpos sutis ou energéticos ou espirituais. O quinto passo ele vai chamar de pratyahara, que é quando você então, a tradução é abstenção dos estímulos externos, mas de uma forma mais elegante assim, você parar de viver reativo a todos os corpos e mentes que te agem, porque lembra? Isso aumenta o turbilhão da mente. Então você viver pautado num código ético, em 10 passos, yamas e niyamas, praticar de forma regular as posturas dos respiratórios, faz com que você então tenha um distanciamento de um monte de coisa que te afeta e você então diminui esse turbilhão, ele vai chamar isso de pratyahara ou abstenção dos estímulos externos ou
um afastamento, um tempo, um aumento de pavio para aquele olhar agressivo, aquela palavra que você não gostou, a fechada do carro no farol fechado, o carinho de alguém, né? Te faça então ter um distanciamento e você parar de viver num reflexo de luta ou fuga. E o sexto e o sétimo caminho, que é o Dharana Dhyana, é a meditação propriamente dita. Então é a prática meditativa que você vê mesmo. O que significa isso? É você afunilar 1.000.000 de corpos e mentes, ideias, pensamentos, cores, luz, gravidade, que afeta, que atravessa, que toca você. Direciona para um só. Você para de viver multitasking e começa a viver unitasking. Você treina a sua mente, entre aspas, mente, sua consciência, seu corpo, você treina você mesmo, sua alma, se preferir, a conseguir direcionar a atenção para uma coisa de cada vez, para que você então consiga entender e separar o que essa, aquela ou aquela outra coisa ali, e essas coisas significa o olhar de alguém agressivo, a palavra de alguém, um Twitter, sei lá. Tô viajando. Pare de fazer você reagir de forma inconsciente, ou inconsequente, ou imprudente. A meditação é isso, brother. A meditação é um treino da sua mente para que você consiga... Pô, tô com raiva pra cacete hoje. Por quê? Entendeu? Esse significa, saquei qual é que é. Então eu vou parar de ser reativo, porque eu não estou com raiva, eu não sou alguém raivoso, mas eu estou agora porque aquele objeto me reagiu, eu não tive tempo para pensar sobre isso, porque eu tô com 1.000.000 de coisas na minha cabeça, então eu reajo como for. Pegou o rolê? E o último passo de Patanjali, então, é o tal de Samadhi. É quando, então, você consegue diminuir aquele turbilhão da mente lá do começo, que te causa ignorância, apego, aversão, medo da morte, orgulho, né? Medroso e orgulhoso. É o produto final da prática do yoga propriamente dita, no qual arrefece o turbilhão da sua mente, e você então consegue, então, nesse momento, ter um discernimento melhor sobre si mesmo. O yoga vai chamar isso de viveka, desencanando esses nomes. Esse sim é o barato. Viveka, ou discernimento espiritual, a sacação. Você fala assim, caraca, cara, tô mó feliz hoje, né? Olha só, olha que viagem. Tô mó feliz hoje. Você percebe, então, as causas da sua felicidade, as causas das suas dores, as causas da sua depressão, as causas da sua ansiedade, as causas do seu medo. E aí começa a brincadeira. Não é o fim. Aí começa a brincadeira, porque você, então, toma as rédeas da sua própria vida ou retoma o processo criativo e criador da sua vida. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Vou deixar a descriçãozinha desses nomes estranhos aí e do que eu falei pra vocês. Me ajuda aí, assina o canal, cara. Aí no próximo vídeo legal como esse aqui, espero, aí você vai ser avisado com antecedência. Forte abraço, divulga pra galera aí. Muito obrigado.